Boa tarde. Olá, boa tarde. É um prazer, Renata, estar com você. Eu acredito que todos me conheçam, mas mesmo assim vou me apresentar. Eu sou a Fabiana Penteado, técnica de laboratório do Instituto Federal no Rio de Janeiro. Estou coex no campus, né? Estamos aqui no primeiro evento teste, dando início à nossa primeira semana virtual, neste momento de pandemia, a nossa SACEPI, né? Para mim é um privilégio abrir este evento, principalmente porque eu estou apresentando uma grande profissional, uma amiga de infância, né, de tempos, a professora Renata Nogueira. A mestre Renata é nutricionista, formada pela Unirio, atua no colégio, como servidora no Colégio Pedro II, é especialista em gestão de segurança de alimentos e hoje ela ministra para nós um mini curso de rotulagem de alimentos. Você tem direito de saber o que se come. Né? Vou passar a palavra à Renata, novamente agradecer, né, em nome do IFRJ e de toda a comissão da SACEPI. Prazer, Renata, bem-vinda. Obrigada, Fabiana, um prazer também para mim estar aqui com vocês, né, nesse evento. Agradeço o convite em nome do Colégio Pedro II, né, que também a gente está de atividade remota, e fazer essa troca vai ser um momento assim, bem interessante, bem atual, né? A gente já tinha escolhido esse tema lá no início do ano, quando você fez o convite, né? E, para minha surpresa, e fazendo uma correlação com a temática escolhida, na sexta-feira foi lançada, né, foi publicado no Diário Oficial a nova resolução que trata das obrigatoriedades, exigências e mudanças na rotulagem nutricional de alimentos. Então, estou trazendo aí para vocês algumas novidades, assim, já não em primeira mão, né, porque a primeira mão é a Anvisa, mas com muitas reflexões acerca dessa resolução e as novidades que ela trouxe para a gente, tá? Gente, é muito esquisito falar com a tela, embora já esteja tentando me acostumar com esse processo, mas nada se compara ao olho no olho, né? A conversa na sala de aula, a uma roda de colegas e alunos para a gente partilhar ainda mais sobre esse assunto, ainda mais com a perspectiva de mini curso, né? Então, enfim, as barreiras físicas ainda são um problema para a gente, mas eu vou tentar responder a todas as perguntas, né? O pessoal da organização vai disponibilizou, né, o chat para o momento de perguntas. Então, vocês fiquem bem à vontade para perguntar, mas, assim, não vai dar para ter aquela troca, né, de interromper, que eu adoro, por sinal, mas eu vou tentar responder as perguntas no final, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da apresentação. Espero que dê tudo certo. Só um minutinho. Só um minutinho. Está carregando aqui. Isso. São os problemas da tecnologia, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos começar. E já vamos, nós. Espero que vocês estejam vendo tudo direitinho. Fabi, se não tiver, você me dá um oi pelo WhatsApp, tá? Que eu vejo aqui se está tudo direitinho, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. O tema, então, que me foi proposto é a rotulagem de alimentos. Você tem o direito de saber o que come. E, como eu falei para vocês das mudanças da resolução, né, eu vou começar aqui com a primeira definição, que não houve alteração, tá? Essa resolução RDC 259, ela continua em vigor, que é justamente a que traz a definição de rotulagem, né? O que vem a ser rotulagem? Toda inscrição, legenda, imagem, ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, estampada, impressa, gravada, ou colada sobre a embalagem do alimento. Então, essa definição, ela se manteve, né? E a gente
entende a rotulagem, então, como algo que o consumidor visualiza para obter uma informação. O que mudou, então, com a nova resolução que foi divulgada, que é a RDC 429, ela foi, como eu disse, divulgada, publicada na sexta-feira, dia 8 de outubro, e ela revoga a RDC 360, que é a de 2003, que traz justamente, dispõe sobre todas as exigências, obrigatoriedades, né, voltadas à rotulagem nutricional, especificamente para produtos alimentícios, tá? E o que a gente entende como rotulagem nutricional? Então, é toda a descrição destinada a informar o consumidor sobre essas propriedades nutricionais do alimento, tá? E o que tem de novidade nessa resolução? Na 360, a rotulagem nutricional compreendia apenas duas características, que era a tabela de informação nutricional e as alegações nutricionais. Essa nova resolução, ela traz uma informação que é importantíssima para o consumidor, que é o que a gente chama de rotulagem nutricional frontal. E mais para frente eu vou mostrar para vocês o que isso significa, tá? Mas é um grande avanço, uma grande conquista para a sociedade, né? Embora não esteja nos moldes melhores, vou até explicar para vocês um pouco mais para frente, mas já é um grande avanço para a população. E quais são os alimentos que devem ser rotulados? Eu trouxe essa informação porque em tempos de pandemia, não só em tempo de pandemia, mas como uma estratégia até de solução de aumento de renda familiar, né, estratégia para combater o desemprego, muitas famílias têm elaborado esses produtos, né, de forma doméstica, mas também para comercializar, ou tentando abrir um negócio, ou fazendo na própria casa. Então é importante a gente destacar que todos os alimentos que são embalados na ausência do consumidor precisam ser rotulados, incluindo bebidas, incluindo até ingredientes que são comercializados, tá, para a produção de novas preparações. Então, esses produtos precisam ser rotulados. Ali como está na foto, se é um pão, se é uma torta que você produz numa padaria ou na sua casa de uma forma artesanal, você precisa desenvolver essa rotulagem nutricional, ok? E pensando no consumidor, né? Por que o consumidor precisa de um rótulo? Para quê? E um rótulo tão complexo, com letras tão minúsculas, muitas vezes, com palavras tão difíceis de serem interpretadas, né? Eu não sei exatamente qual público que está assistindo, né, essa palestra, ou enfim, esse mini curso, mas eu tentei trazer uma linguagem simples para o consumidor mesmo, até considerando que nem todos que estejam participando sejam de área de alimentos ou da área da nutrição, né? Então, pensando em falar do rótulo para um leigo, ou para alguém que está iniciando o estudo nessa temática, é importante a gente entender que o rótulo, sobretudo, ele é um direito. Ele é um direito básico ao consumidor para obter informações adequadas e claras sobre aquele produto que ele está comprando. Então, quando a gente vê uma informação tendenciosa no rótulo, né, isso é uma infração ao Código do Consumidor, tá? E não só em relação às características nutricionais, né, relacionadas a nutriente ou qualidade nutricional daquele alimento, mas também características como quantidade, peso, preço desse produto e até os riscos que esse produto pode causar ao consumidor, como é o caso, por exemplo, de substâncias alergênicas presentes ali, tá? E aí é importante, ainda mais que eu estou, né, no evento do IFRJ, né, onde a gente trabalha com produção, né, elaboração de produtos também, é importante a gente frisar que nem todo produto, nem todo alimento industrializado é ruim. Não é nesse contexto que a gente está falando, né? A gente, às vezes, observa uma distorção de alguns conceitos, muitas vezes confundindo a questão do alimento que é ultraprocessado com o alimento industrializado, e é importante a gente destacar que não é essa a questão, tá? Nem todo alimento industrializado é ruim. Quando a gente pensa, por exemplo, num alimento, no leite, por exemplo, que foi pasteurizado, a gente está aumentando o tempo de vida útil desse produto, a gente está diminuindo a proporção, né, de micro-organismos patogênicos que estão presentes ali e, consequentemente, garantindo uma saúde ao consumidor. Então, não é essa a questão, tá? O leite é um alimento industrializado, mas que traz um benefício para o consumidor. O que a gente quer
aqui é principalmente no que diz respeito à rotulagem dos produtos que são ultraprocessados. E quando a gente traz essa definição, considerando o prato de alimentar para a população brasileira, a gente entende o ultraprocessado como praticamente uma formulação química, né? Uma representação de um produto alimentício que contém ali ingredientes, muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, aplicados de forma intencional, para garantir uma cor, como é o caso do uso dos corantes, ou um conservante, para aumentar a durabilidade desse produto. Enfim, são produtos criados pela indústria, mas que quando consumidos de maneira irregular, com uma frequência também com uma quantidade excessiva, pode sim vir a causar problemas à saúde do consumidor. Então, reforçando aqui, qual é o problema? O problema não é industrializado. O problema é como essa informação aparece para o consumidor e se o consumidor tem a consciência do que ele está levando para casa. Muitas vezes essa informação ela vem de forma camuflada, ou ela não vem de uma forma direta, e algumas vezes vem até disfarçadas com o conceito de saúde, né? Como a gente pensa, se existe propaganda de barra de cereal, ou algumas bebidas fermentadas, lácteas, né? Muitas vezes vem com apelo emocional que leva até o consumidor a pensar que aquilo realmente faz bem. Então, a gente tem ali uma foto do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que traz uma problemática importante, que é a questão das bebidas não alcoólicas, como o caso do refrigerante, por exemplo, e que numa latinha a gente tem uma concentração de 37 gramas de açúcar, por exemplo. Será que essa informação está visível, ela está clara para o consumidor? Ele faz essa ingestão de forma consciente? Ou ela vem disfarçada e camuflada com outros nomes ali na lista de ingredientes, ou com letras tão pequenas na informação nutricional que o consumidor não consegue fazer essa assimilação, né? Se a gente pensar em 37 gramas de açúcar, a gente está pensando quase em 4 colheres de sopa de açúcar, né? Quase essa quantidade. Então, é um dado muito importante. E isso não acontece só com os refrigerantes, mas também com biscoito, com macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote, enfim, molhos prontos e tantos outros produtos que estão dispostos ali na prateleira do supermercado. Então, como eu estava falando, o problema não é só a questão do consumidor não ter acesso a essa informação, mas também, como já é mais do que comprovado, que o consumo desses alimentos está associado a um crescimento assustador, né, no índice de doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, obesidade, diabetes, doenças do coração, pressão alta, câncer, né, e tantas outras doenças crônicas que também já foi comprovado nos últimos meses, que agravam muito mais os sintomas, por exemplo, da Covid-19. Então, quando a gente fala em políticas públicas, né, a gente tem que pensar, por exemplo, que essa questão da vacina do Covid, ela vai resolver um problema pontual, estamos aqui, né, aguardando ansiosamente a vacina, mas a gente não pode esquecer desses outros problemas complexos de saúde pública que vão continuar agravando a sintomatologia da doença e trazendo aí um prognóstico ruim, né, para o indivíduo. E nesse gráfico ele mostra, né, como a gente observa aí nos últimos 16 anos, né, enfim, desde dos anos 2000, o aumento na incidência da população, dessas doenças crônicas não transmissíveis na população, tá? E aí, queria muito, né, poder ouvir vocês, mas estou aqui me sentindo falando sozinha, mas tudo bem, tá valendo. Que seria a ideia da gente trocar, mas tudo bem, você faz essa reflexão aí na sua casa, que é pensar se a gente sabe exatamente o que a gente compra e, consequentemente, o que a gente come, né? Você sabe o que você compra, o que você está comendo, quando você, enfim, compra esse alimento, leva ele para sua casa, oferece para alguém, ou você mesmo come? Então, eu trouxe aqui algumas brincadeirinhas, alguns rótulos, né? Para a gente tentar descobrir o que é. Olha, a gente tem uma lista aqui enorme de ingredientes, a gente tem como primeiro ingrediente o macarrão, e aí, entre parênteses, os ingredientes que fabricaram esse macarrão, então a gente não precisa ler, né? Mas depois do macarrão, a gente tem realçador de sabor, glutamato monossódico, inosinato, que são os realçadores também, aromatizante, corante caramelo 4. Para quem não sabe, corante caramelo 4 é o mesmo que a gente tem na Coca-Cola, que dá aquela cor justamente de caramelo.
E aí eu pergunto para vocês, quando vocês vão fazer macarrão em casa, vocês fazem com a cor de Coca-Cola, digamos assim, ou o que vocês fazem? O que poderia fazer? Que preparação para obter essa cor amarronzada, que é característica da cor da Coca-Cola? Que alimento será esse pronto no mercado que mistura macarrão com um corante de caramelo pacra? E aí a gente tem aqui a sopinha de carne com conchinha, de formato de conchinha, né, muito comum, principalmente público infantil, né, tem uma aceitabilidade, né, relatos de famílias, a gente vê isso. E o que chama atenção nessa sopa é que a gente conseguiria mesmo resultado, por exemplo, fazendo a caramelização, né, ou de um açúcar, ou provocando a própria reação de Maillard na carne. Quando a gente faz, né, uma sopa de carne com legumes, a gente consegue essa coloração de uma forma mais natural. E aí o que chama atenção nessa rotulagem é a concentração de sódio, que é de 784 miligramas de sódio na porção. Na resolução anterior, ela atendia 33% do valor diário recomendado. Esses valores diários recomendados, eles foram alterados, né? Eles estão disponíveis são duas resoluções, né? Que andam em conjunto. Na verdade, é uma resolução que eu mostrei no início e tem a instrução normativa que a gente precisa estar sempre lendo associado para poder chegar a esses valores. Então, os valores diários recomendados para um indivíduo, eles foram alterados. Então, assim, o objetivo dessa oficina, gente, não é ensinar a fazer rótulo, porque para aí a gente precisava de aulas e mais aulas para poder treinar, trabalhar, porque são muitas mudanças, né? Então, exigiria um tempo maior. Mas é importante eu frisar aqui que a recomendação de sódio, ela diminuiu. Ela anteriormente, na outra resolução, ela era de 2.400 miligramas, ela passou a ser de 2.000 dia. Então, aquela quantidade de sódio que tinha na sopa, que antes atendia 33% do VD, agora ela atende 40% do VD. Então, se você pensa no indivíduo aí que faz a ingestão dessa sopa e outros alimentos ao longo do dia, certamente ele vai ultrapassar a recomendação de sódio diária. Então, isso é um dado importante. Agora, esse aqui está pré-fácil, né? O que seria isso? Primeiro ingrediente, açúcar. O segundo, gelatina. Para quem não é da área, é importante a gente ressaltar que a lista de ingredientes ela é organizada sempre do ingrediente de maior concentração para menor concentração. Então, quando eu tenho ali o primeiro ingrediente, açúcar, eu já entendo que a base da elaboração daquele produto alimentício é o açúcar. E o segundo ali é a gelatina. Então, tá bem óbvio ali qual é o produto, né? É a gelatina. Mas eu quero só postar a foto. Gelatina de amora. Essa é a lista de ingredientes dessa gelatina, independente da marca, tá? Não tô aqui fazendo uma questão de marca, mas de ingrediente. Eu vou voltar aqui para a gente olhar de novo e ver se passou aqui alguma coisa de amora que eu não tenha lido, né? Porque a gente vê a amora na rotulagem, né, na parte frontal da embalagem, mas ela sequer aparece na lista de ingredientes. A gente tem ali os corantes artificiais Bordeaux, azul brilhante tartrazina, que é o vermelho, o azul, o amarelo, que aí, juntos e combinados, fornecem essa cor roxa tão atrativa para crianças, principalmente, mas eu conheço muito adulto que gosta também, né? Eu gosto muito desse rótulo, né? Não estou aqui para causar estardalhaço, não é isso, mas é uma curiosidade, né? Lembrando que podem ter pessoas leigas aqui assistindo e essa informação ela é relevante. A gente tem, muitas vezes, na lista de ingredientes, o uso de corantes denominados como naturais, e de fato são, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, um iogurte vermelho, onde ele tem na composição um iogurte de morango, perdão, que predominantemente a coloração é vermelho ou rosa, e a gente tem ali alguns ingredientes interessantes, né? Como açúcar, o amido e corante natural carmim de cochonilha, que eu sempre gosto de trazer a verdade, né? Porque é uma verdade. Para quem não sabe, a cochonilha ela é um inseto, que é essa que está do lado esquerdo da tela. E para a elaboração desse corante avermelhado, é dissecado esse inseto, a fêmea, né, desse inseto, extraída a hemoglobina dele para a produção desse corante natural. Então,
se vocês conhecerem, por exemplo, pessoas veganas, né, que seguem a filosofia vegana, certamente elas não vão ingerir produtos alimentícios que tenham esse tipo de coloração, né? Enfim, e tem uma questão importante também, que é o contém glúten, né? Então você pensa, poxa, o iogurte, que não tem, né, ao pé da letra na lista de ingredientes, trigo, centeio, cevada, e ele apresenta glúten na composição, muito certamente por uma questão de contaminação cruzada nesse processo de elaboração. E aí agora, como último exemplo de produto, né, a gente já está falando aqui há 20 minutos, nem parece, mas enfim, eu vou trazer aqui, já resgatando novamente a questão da nova resolução, a gente tem aqui uma embalagem de pó para refresco, tá? E eu destaquei algumas informações, a foto não ficou muito boa, ficou com reflexo, mas eu acho que dá para vocês verem que em cima está destacado o sabor, né, do pozinho, que é uva, e está escrito rico em vitamina C. E também outra letra garrafal, com letras garrafais, né, está escrito com mais gostosura. Então, no primeiro momento, quando o consumidor bate o olho nessa embalagem, qual é a informação que ele vai ver? Ele vai ver rico em vitamina C e vai ver com mais gostosura, né? Ali embaixo do rótulo, onde está circulado de vermelho, eu coloquei essa lupa, né, no desenho para a gente realmente poder enxergar o que está escrito ali, porque não dá para ler. Então, o que está escrito ali? Primeira coisa, imagem ilustrativa para referência de sabor. Então, o consumidor, ele vê a uva ali, mas a imagem é meramente ilustrativa, não é um suco de uva, né? Tem uma outra informação importante, que contém aromatizante sintético, idêntico ao natural. Tem uma outra informação extremamente complexa de ser interpretada, que é o sintético idêntico ao natural, né? Na verdade, ele é sintético, ou seja, ele é produzido, mas ele tem o cheiro, né, o aroma similar ao natural da uva. Mas isso, para a gente explicar para um leigo, é um pouco mais complicado. Uma outra informação importante, colorido artificialmente, né? A gente vai ver quais são os corantes que conferem essa coloração, e o conteúdo do pacote, que é de 25 gramas de pozinho, mas que produz, né, que confere um volume de 1 litro, que serve até 4 pessoas. Então, segura essas informações aí, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Quando a gente vira o verso do rótulo, da embalagem, melhor dizendo, a gente vê a lista de ingredientes, enfim, eu nem vou me atentar aos aditivos adicionados ali, mas a gente tem, de novo, como primeiro ingrediente, o açúcar, e como segundo ingrediente, suco desidratado de uva, o que é interessante de uma certa forma, né, porque muitas outras marcas nem isso tem. Mas, calma, que a gente não pode também se alegrar tanto com essa informação, justamente porque eu falei que o primeiro ingrediente é o açúcar. Outras informações interessantes que tem nessa rotulagem é a informação do não contém glúten, que permanece como informação obrigatória. É uma informação extremamente importante, principalmente para pacientes que possuem a doença celíaca, né, que não podem ingerir nem traço de nada que contém glúten. Uma outra informação é o contém fenilalanina, que é um aminoácido, que nesse caso, ele faz parte da composição do aspartame. Então, todos os alimentos, todos os produtos que têm aspartame na composição precisam vir com essa informação na rotulagem. E aí também, novamente, por conta de uma patologia genética, né, que é a fenilcetonúria. Então, é extremamente importante que essa informação venha na rotulagem e ela também permanece. E tem uma informação importante, que é o baixo em calorias. A gente já vai também conversar sobre ela daqui a pouquinho. E por que eu peguei esse pó para refresco para conduzir aqui a maior parte aqui dessa conversa, dessa oficina, né? Para a gente fazer um contraponto com as modificações da resolução atual. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o barulho de martelada aqui do apartamento de cima, porque eu estou tentando não me desconcentrar, mas vamos lá. Na informação nutricional, que está no verso da embalagem, a gente tem uma primeira modificação importante nessa resolução que foi divulgada na sexta-feira, que é o acréscimo de
de mais uma coluna da informação nutricional para o alimento equivalente nas suas 100 gramas. Isso não tinha, então isso também era uma questão difícil de você comparar entre as marcas, porque cada marca divulga o seu produto ou vende seu produto na porção e na embalagem que ela quiser, né? Na porção não, que a porção tem definições, mas na embalagem que ela quiser. E aí, enfim, você pode ter pó para refresco de 25 gramas, de 50 gramas, de 10 gramas, aí fica difícil fazer a comparação. Como eles padronizaram agora a importância de se divulgar todos com 100 gramas, acaba ficando mais fácil a gente fazer essa comparação. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, né? Que eu estava falando que esse pó para refresco, ele tem suco concentrado de uva, desidratado de uva, mas o seu primeiro ingrediente é açúcar. Como é que a gente vai fazer uma análise desse rótulo, né? A gente olha esse rótulo e para entender se realmente esse açúcar é da uva ou não é, na resolução antiga, a gente não tem como saber. Veja como está ali no rótulo, né? Está ali, carboidrato 4,7 gramas. Aí a gente pensa assim, numa porção de 5 gramas, porque essa informação é para porção, então, em 5 gramas de um pó para refresco, dessas 5 gramas eu tenho 4,7 gramas de carboidrato. Só que não me diz ali qual é a origem desse carboidrato. Se é um carboidrato de açúcar adicionado, né, um açúcar refinado, enfim, um açúcar líquido, a gente não sabe, líquido não porque é um pó, né? Mas, enfim, um açúcar refinado ou se é um açúcar de frutose, um carboidrato de frutose proveniente, por exemplo, da própria composição da uva. Não tem como a gente saber. E esse também é um grande avanço dessa nova resolução. Por quê? Só um parênteses, né? Ali em cima, também eu coloquei o link da resolução, que fala sobre os tipos de utensílios domésticos que devem ser utilizados para fazer essa referência à medida caseira. Tá? Também é uma consulta interessante que a gente pode fazer, né? No caso da colher de sopa, seria uma colher de sopa de 10 centímetros cúbicos ou 10 mililitros, tá? Mas lembrando que no caso do açúcar, a densidade dela não é 1, né? Dele não é 1, então a gente tem aí a densidade do açúcar, se eu não me engano, é aproximadamente 1,54. Então a gente tem uma diferença de capacidade quando a gente faz a comparação ao volume de água, tá? Só um pequeno detalhe. Mas voltando aqui à questão do carboidrato. Então, a cada 5 gramas de pó para refresco, a gente tem 4,7 gramas de carboidrato. E aí vem, como eu falei para vocês, a grande diferença e que positiva, que é essa coluna nova, não só dos 100 gramas, mas fazendo a diferenciação dos açúcares adicionados em relação aos açúcares totais, né? Que é esse que está em vermelhinho. Esse é um grande ponto positivo dessa resolução. Se a gente tivesse essa informação no momento, a gente já conseguiria ter essa noção de quanto desses 4,7 de açúcar adicionado são realmente, realmente o valor desse pó para refresco, tá? Outras questões importantes também dessa tabela de informação nutricional é a atualização dos valores de referência para cálculo do percentual de valores diários, né? Como eu já tinha dito anteriormente, esses valores foram atualizados. A frase foi atualizada também, que era colocada, se não me engano, antes, que era assim, baseado numa dieta de 2.000 calorias, se não me engano, né? Agora a gente já tem uma outra frase ali de mais fácil compreensão. Houve também a revisão das regras sobre embalagens individuais, que eu vou pincelar um pouquinho mais para frente. Enfim, uma série de alterações importantes para o consumidor na tentativa de melhorar essa compreensão. E aí, só uma questão teórica, né? Lembrando, então, que açúcares adicionados são todos os monossacarídeos e disacarídeos, como eu falei, que aí inclui o açúcar de cana, o açúcar de beterraba, né? O caldo de cana, enfim. Com exceção de açúcares, é o que está sublinhado ali embaixo, né? Com exceção dos açúcares naturalmente presentes nos vegetais, incluindo as frutas em pedaços, frutas em pó, desidratadas, enfim. Então, esses não seriam contabilizados como os açúcares adicionados, tá? Então, como é que a gente teria essa informação declarada na nova resolução? A gente tem o que é a grande novidade que eu falei no início, que é a rotulagem nutricional frontal. A rotulagem nutricional frontal, ela é obrigatória, então, nos rótulos dos alimentos
falados, mas foi definido que essa rotulagem nutricional frontal é apenas para 3 nutrientes, tá? Que seriam os açúcares adicionados, as gorduras saturadas ou sódio. E aí, na instrução normativa 75, eles colocaram o limite que o fabricante teria que considerar na hora de adequar a sua rotulagem. Qual é esse limite? Quais são os limites definidos pela instrução normativa 75? Vamos lá. Eu vou focar aqui só na questão dos açúcares, porque é o exemplo que eu estou trazendo por conta do pó para refresco, mas a gente tem os valores, como eu falei, para gordura saturada também e para sódio. No caso dos açúcares adicionados, todo alimento, todo produto que apresentar uma quantidade maior ou igual a 15 gramas de açúcares adicionados por 100 gramas de alimento, ele vai precisar trazer uma informação no painel frontal dessa embalagem. Que informação é essa? Deixa eu só mostrar aqui, depois eu volto naquele slide. Essa é a grande novidade dessa legislação, que é a rotulagem nutricional frontal, onde a gente pode ver o símbolo da lupa, né? E pode acontecer do alimento ter um nutriente acima da quantidade tolerada, né? Pode ser só alto em açúcar, ou só alto em sódio, ou só alto em gordura. Pode acontecer dele ter 2 nutrientes altos, e aí ele vai seguir esse exemplo do meio, tá? Não são todos que aparecem ao mesmo tempo. Ali são modelos lineares, são exemplos que a vigilância coloca que podem ser adequados de acordo com o formato da embalagem, né? E pode acontecer também do alimento ter 3 nutrientes altos e aí aparecer com o fundo preto e a letra branca os 3 nutrientes que ele tem um valor acima do tolerado pela legislação. E aí, aqui nesse slide anterior, eu fiz uma brincadeirinha aqui, né? Voltando ao exemplo do pó para bebida, que é a especificação, né? Pó para bebida sabor de uva. Supondo, então, que desses 4,7 gramas de carboidrato que estão descritos lá no rótulo do fabricante, vamos supor que 4 gramas desse fossem descritos na informação nutricional como açúcar adicionado. Porque eu estou pensando que o açúcar é o primeiro da lista de ingredientes, então, portanto, ele tem maior concentração. Só um minutinho. Então, se de 5 gramas, 4 gramas fosse açúcar adicionado, a gente faria uma regra de 3 simples aqui para saber se ele é alto ou não. Bom, se a gente tivesse, então, 5 gramas desse produto e desses 5 gramas, 4 gramas fosse de açúcar adicionado, a gente teria 80 gramas de açúcar adicionado a cada 100 gramas desse alimento. Então, se na legislação diz que o limite é de 15 gramas, automaticamente esse alimento seria um produto alto para açúcar e teria que vir com essa designação na parte frontal, ok? Muito bem, então eu vou dar uma acelerada aqui, para a gente, enfim, a internet não está colaborando muito e fica ruim da gente falar. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, não sei se vocês lembram, lá no início, dizia que o refresco, ele é baixo em caloria, né? E aí é uma questão até para a gente refletir sobre esse alimento, porque essa atribuição, ela pode continuar aparecendo mesmo com a nova resolução. Porque a atribuição nutricional baixa, ela é feita em relação ao valor energético, tá? Ela é calculada em relação ao valor energético. E a alegação baixo, esse atributo nutricional baixo, é em relação à porção. Então, se você pensa num produto que a porção dele a atribuição baixa no máximo de 40 quilocalorias, no caso do... Tudo aqui agora, meu computador. Ai, que maravilha. No caso do referido produto, ele apresenta apenas 18 quilocalorias por porção. Então, é um produto considerado de baixo valor calórico, tá? Então, fica um pouco complicado para o consumidor, né? Para a gente refletir realmente e questionar mesmo a Anvisa sobre essas questões, porque como a resolução foi publicada recentemente, muitas dúvidas certamente vão aparecer, tá? Outra questão importante que iria mudar é a questão do rico em vitamina C. Esse elemento, com a nova resolução, ele não poderia mais apresentar essa alegação,
porque o valor diário recomendado da vitamina C ele aumentou, tá? Então, esse produto não poderia mais ser alegado como rico em vitamina C. Antes era 45 e agora passou a 100 miligramas. Muito bem. E aí existem algumas críticas, tá, pessoal, em relação a esse modelo proposto. Uma das instituições que trazem essa crítica é o IDEC, porque quando estava aberta a consulta pública, a proposta era que essa rotulagem frontal ela fosse com triângulos, mas isso não aconteceu, foi publicado com a lupa, e há um debate em torno disso, de que se realmente essa questão da lupa funciona ou é de fácil compreensão para o consumidor, tá? Várias pesquisas comprovam, então, que o formato octógono ou de triângulo são mais efetivos. Outra questão importante é que favorece uma melhor compreensão, deixa eu só voltar aqui, né? No formato do triângulo, você teria a cada nutriente alto um triângulo na embalagem, então você poderia ter 1, 2 ou 3 triângulos ali. No caso da lupa, isso não fica tão claro, né? Até uma criança poderia compreender que aquele triângulo seria um símbolo de advertência. Outra questão importante foi que na consulta pública também tinham mais nutrientes que entrariam nessa informação nutricional frontal, mas isso foi tirado. Por exemplo, a questão dos adoçantes não aparece, né? E aí o IDEC também traz isso como importante de ser esclarecido, principalmente nos produtos que são destinados ao público infantil, né? A gente sabe que o consumo exacerbado de adoçantes também pode trazer um problema para a saúde, tá? Então, gente, aqui tinha um texto, depois eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês, já que a minha internet está ruim. E eu queria finalizar dizendo que a comida de verdade, ela não precisa de informação nutricional. O que a gente está questionando aqui são os alimentos que precisam de informação clara para o consumidor, para que a gente possa fazer as nossas escolhas de forma mais consciente e com mais autonomia, tá? O meu Instagram é @alimentação coletiva, @alimentação coletiva. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não conseguir responder agora por conta dessa internet, a gente conversa lá pelo Instagram também, tá bom? Obrigada, encerro aqui, Fabiana. Eu estou vendo aqui o chat agora. Ih, gente, vocês não ouviram quase nada, né? Agora que eu estou vendo aqui, a voz dela picotando muito. Ai, que triste, gente. Vamos lá. Fabiana, você está aí? Alguma pergunta que vocês queiram colocar no chat? Que eu não tenha, já que agora a internet está melhor, se vocês quiserem perguntar, eu estou vendo aqui, tá, gente? Nenhuma pergunta? Deu para vocês conseguirem entender aqui a questão da nova rotulagem? Eu dei uma acelerada que eu estava preocupada com a internet, que a Fabiana mandou a mensagem que vocês não estavam ouvindo, né? Acabei dando uma acelerada, porque realmente fica muito complicado. Mas... Ó, Jéssica, não tem. Gostaria apenas de dar um mini curso, foi muito informativo e esclarecedor. Gente, eu preciso de uma internet melhor. Ficou mais deu para ouvir? Então tá bom, Gabriela. Vou resolver aqui. Estava preparada para martelada e a internet estava ruim. Obrigada. Entrei. Obrigada, Lígia. Obrigada.
Oi, Rê, tá me ouvindo e me vendo? Então, aí, Fabiana. Eu estava tentando entrar aqui Gente, que situação, amiga. Pedindo às pessoas para me ajudar a entrar, porque eu já tinha esquecido como é é que eu que não entrava. sabia se deu para ouvir, né? Não, no Entendi. YouTube ficou melhor do que na plataforma. No YouTube ficou bem melhor. Deu uma picotada, mas era bem menos do que na plataforma. E eu estava mandando o WhatsApp, porque você falou que ia olhar. Mas, mesmo assim... mas aí desligou. Doida. Vai lá. Mas, lendo os comentários, né, gente, está aberto para pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, a professora Renata. De qualquer forma, o nosso agradecimento. Eu achei esclarecedor, né? Até porque entrando nessa parte agora da história do low carb, que as minhas sobrinhas dizem que vão me emagrecer. Elas dizem e eu acredito, né? Eu achei muito bom, né? Elas estavam assistindo no YouTube, lá na casa da Bia. E é claro que assim, a gente sabe que foi um teste, mas que foi um teste para enriquecer a abertura dessa CPI, né? Que agora, nós já até o próximo mês, nós vamos estar com vários eventos testes, vou estar te convidando. Você é uma eterna convidada a estar com a gente, parceira, né? Fez a especialização lá no IF também, começou, né? Não conseguiu terminar, por várias razões. Né? Esquece o passado. Mas fica aqui. Brincando, o FRJ do Coração, Márcia, Iracema, Lourdes, já tenho contato com elas até hoje, assim, mas foi uma eterna aprendizagem. Eu fui da segunda turma de especialização em gestão da segurança de alimentos do IFRJ no campus Maracanã, mas enfim, a gravidez veio, acabou atrapalhando aí os negocinhos, mas o aprendizado ficou, né? Não tem o título, mas o aprendizado ficou e um carinho muito grande pelo FRJ. Então, assim, parabéns de toda a equipe, de todo mundo. Eu fiquei aqui presinha olhando, né, mexendo no WhatsApp para falar com você, falar com as pessoas. Vou hoje beber esse vinho aí, ler o rótulo, vou ler o rótulo do vinho na sua casa. Bebidas alcoólicas estão liberadas dessa nova informação nutricional frontal. Não precisa, importante ressaltar isso, tá? E assim, eu queria também, Fabiana, assim, aproveitar que o áudio está um pouquinho melhor, reforçar as pessoas que participem, sempre que tiver consulta pública, né, que tiver uma legislação aberta para as pessoas darem a sua opinião. É assim que a gente fortalece as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, né? A gente teve esse avanço aí com essa nova publicação dessa resolução, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa a melhorar, né? E é cada cidadão mesmo que faz a sua parte, buscando conhecimento. A linguagem da resolução, ela não é simples, né? Então, a gente precisa cada vez mais de profissionais, não só professores, né? Mas os próprios alunos, né, nos seus projetos de extensão, divulgando essa informação e facilitando a vida do consumidor, né? Porque o objetivo da rotulagem é isso, não é dificultar, é facilitar. Mas a gente sabe que a briga é grande, né? Com as grandes indústrias, enfim, com o agronegócio, mas a gente continua aí lutando por esse espaço e para um espaço que a gente só consegue através da educação. Eu acho que esse que é o caminho, né? Sim. Então, fica aqui um convite de retorno, se possível presencial, né? Um convite que eu acredito que seja meu e de todo o Instituto, da nossa DEPI, do nosso COPI também, e de todos os professores que compõem essa comissão, principalmente a professora Flávia, que te fez o convite, né? E... gente, eu encerro aqui ou vocês querem conversar um pouquinho com a professora e nutricionista Renata? A Lígia quer fazer uma pergunta. Rê, é minha amiga, é Nutri também. Rê, peguei já iniciado o minicurso, não sei se você chegou a falar, mas já ficou definido a partir de quando? Sim. Então, esse é um ponto negativo dessa legislação, né? Ela foi publicada sexta-feira, mas as empresas vão ter 24 meses para se adequarem, ou seja, 2 anos para se adequarem a essa nova resolução.
Então, na verdade, a fiscalização ela só entra em vigor daqui a 2 anos, e a Paty está dizendo ali que foi uma vitória, pequena vitória, mas já começo, certamente, né? Então, 2 anos para começar a fiscalização, a adequação, e as pequenas empresas, 12 meses, 12 meses depois desses 2 anos, ou seja, daqui a 3 anos que a gente vai começar a ver um resultado aí, porque é o tempo de sair os antigos do mercado, né? O que está produzido vai continuar sendo produzido assim, mas o que tiver dentro do prazo de validade ainda pode ser comercializado, tá? Eu tenho uma pergunta, impressionante, mas eu tenho uma pergunta. Porque, assim, os rótulos, eles vêm falando, açúcar, trigo, isso, tal, tal. O primeiro componente é o que tem mais quantidade? Na lista de ingredientes, sim. Na tabela, não. A tabela de informação nutricional, ela é um formato padrão. Por isso, inclusive, que na apresentação eu falei que quem for trabalhar com rotulagem nutricional, porque é uma área de atuação, não só de nutricionistas, mas de engenheiros, também pessoal da área de alimentos, né? Tem que ler essa resolução assim com muito cuidado, porque até o tamanho da fonte, né, da letra que vem essa rotulagem está designado na resolução. Mas aquele modelo da informação nutricional, aquele quadradinho, é um modelo padrão. Então, é igual em qualquer produto. O que vai mudar é a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é ordenada sempre do maior concentração para menor concentração. Entendi. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para você. Foca na lista de ingredientes, é importante. Foca na lista, meu pai. Por isso que eu escreveu ali, ó, gratidão a Renata por nos proporcionar esse momento de teste, que foi muito importante no nosso conhecimento em rotulagem. Foi um teste produtivo, né, gente? Um teste, aqui, ó, um teste alto nível, tá, Fabiana? Tu tá me devendo 3 vinhos, amor, aqui, ó. Que isso, gente? Não só não. A gente conversou de um só. Menina, mas olha só, você é tão sortuda, né? Pro teu evento vai dar tão certo que a resolução foi publicada sexta-feira. Eu tive que mudar toda a minha palestra. Sou uma pessoa que reza. Não, é sério, gente. A gente tinha alinhado aqui em março, eu acho, esse tema, né? Porque eu sempre falei de rotulagem, eu já tinha projeto de extensão na faculdade que eu trabalhava. Então, é um assunto muito tranquilo para mim. Aí veio essa bomba, eu falei, meu Deus, vou ter que mudar tudo. Mas foi bom, é bom. Eu acho que, porque assim, a gente realmente, eu acho que, e é do brasileiro, o brasileiro ele não sabe o que ele coloca na geladeira, ele não sabe o que ele põe à mesa, né? É muito difícil, às vezes a gente tem uma discussão até com a minha mãe, que agora a gente tem que estar cuidando da alimentação dela e do meu pai, que você morava perto, e tudo que a gente fala, tudo que o nutricionista fala, a resposta dos antigos é, eles não sabem o que a gente comia tudo antigamente. Só que antigamente as coisas eram mais puras, né? Não tinha tanto hormônio, não tinha tanto agrotóxico, e aí tu tenta explicar isso para minha mãe, e eu não consigo. Ontem, impressionante, né? Eu fui lá dar os remédios a eles, e estava passando uma reportagem de uma família contaminada com agrotóxico, né? Parece, na região serrana, os vizinhos utilizaram, e eles foram contaminados pela água. Né? 2 crianças, o pai e a mãe, e eles que não utilizavam, mas por causa do lençol freático se contaminaram. Eu achei super importante, aí chamei minha mãe, chamei meu pai, né? Falei com eles sobre o assunto, mas assim, é mais difícil, eles têm 80 anos, mas para nós que estamos começando, para passar para os nossos filhos, as nossas instituições que têm nutricionista, que têm o curso de alimento, isso é extremamente importante. Isso ser colocado, né, ser trazido, por exemplo, eu pouco acompanho, né, essa parte de rotulagem, leio muita coisa do que eu compro, principalmente no vinho, na cerveja artesanal, né, mas... Mariana, manda um beijo. Mas, não é Amanda, né? Mas é muito difícil, né, passar isso para os antigos, por isso que eu acho que é muito importante essa colocação. Né, eu acompanho a sua página, acompanho as coisas, tenho acompanhado bastante nutricionistas agora, né? Tá bom. Para voltar a ser magrinha. Não só por isso, Fabi, você sabe que eu não sou da parte que faz esse culto ao corpo, né?
Mas, sobretudo, a questão da saúde, né? Acho que quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, é isso, é o que você falou, é o cuidado com o alimento, de onde ele vem, como ele é produzido, se tem resíduo de agrotóxico ou não, se eu estou sendo enganada ou não com essa informação. Eu acho que mais do que, né, o peso, ele acaba sendo uma consequência, até porque é um problema, como eu bem coloquei lá, né? Da obesidade e de outras doenças crônicas não transmissíveis que estão associadas ao consumo de ultraprocessado. Então, isso é de fato importante, mas não é a única coisa importante, né? Então, seguir o nutricionista é bom, né? Porque você vai seguir pegando mais informações. Exatamente, mas é a diabetes, né? Chegou, né? Fiz 40. Isso aí. Isso aí. Obrigada, tá, Fabiana, pelo convite, mais uma vez. Obrigada a você por aceitar. Tá, um beijo, gente. Até a próxima. Desculpa aí a internet. Tchau. Tchau.